Tem gente que diz que fundos imobiliários são o resultado do casamento entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro. E, de fato, o resultado dos fundos imobiliários depende, em parte, das suas cotações, que é dada pela bolsa, pelo mercado financeiro, e, em outra parte, pelo valor patrimonial dos ativos que os fundos carregam. Então, dito isso, será que o retorno dos fundos imobiliários anda junto com o retorno do mercado acionário, medido pelo Ibovespa? Ou será que ele é mais correlacionado com o mercado imobiliário real? Ou ainda, será que ele se correlaciona com a renda fixa? Essa é uma reflexão super importante. Uma dissertação de mestrado defendida no INSPER em 2020 discutiu esse problema. Hoje eu estou aqui com a Kiane Paganini, a autora dessa pesquisa. Bem-vinda, Kiane. Conta um pouco quem é você no universo dos fundos imobiliários. Olá, sou a Kiane. Muito prazer em estar aqui, estou muito feliz. No universo de fundo imobiliário, eu acho que eu posso separar em duas fases. A primeira que foi quando eu me apliquei para o mestrado, eu tinha 24 anos, e o fundo imobiliário, o que me atrai em fundo imobiliário? Eu acho um veículo de investimento super interessante, porque foram esses aspectos que você mencionou. Então, ele tem esse aspecto de estar no setor imobiliário, mas que está cotado, então ele é sujeito à variação da cota, que seria uma renda variável. E por mais que não fosse garantido, ele tem esse aspecto que é muito vendido pelo próprio fundo imobiliário como uma renda fixa. Então, na época, só recapitulando um pouco, fundo imobiliário no Brasil, ele surgiu lá pela Lei 8.668, em 93, mas ele não pegou guincho e chegou lá em 2008 com a CVM 472 e com o cenário macroeconômico melhor, porque aí a gente vai até discutir aqui ao longo do podcast, que você vê que tem o cenário macroeconômico estando bem, com a taxa de juros estando um pouco, talvez, mais baixa, o fundo, ele performa melhor, ele é mais atrativo. Então, deu um boom de fundo imobiliário. E em 2018, quando eu apliquei, estava passando por uma recessão. O ciclo econômico Brasil, normal. E aí o fundo imobiliário se enxugou. E eu falei, nossa, mas é um veículo muito interessante. Então, naquela época, eu, dentro do FI, era uma pessoa muito interessada de saber de fundo. Eu trabalhava no mercado imobiliário, não dentro de fundo, era fundo de private equity. Mas eu queria entender, eu queria saber mais. E hoje, por coincidência do destino, eu já atuo em fundo imobiliário mesmo. Eu trabalho, a gente fez a emissão onde eu trabalho recentemente, público, então eu estou no fundo imobiliário fechado há uns 3 anos e agora em fundo aberto. E que hoje eu me vejo ainda com a mesma visão de alguém que se interessa muito, porque é um veículo de investimento muito interessante, porque ele é muito complexo, e que sempre desenvolve. Então, tá numa pegada também interessante de fundo imobiliário hoje em dia, e que você olha para o externo, você tem algum modelo que é dos Estados Unidos, então naquela época era isso que eu queria entender, já que ele tem 3 possíveis vertentes, tipo, qual impacta mais? E será que ele segue lá do externo? Então, onde eu sou hoje no FI, eu sou uma grande admiradora de fundo, trabalho em fundo, invisto em fundo, então eu sempre estou ali na parte de fundo imobiliário. Legal, Kiane. E interessante, né? Um resumo do que você falou. A Kiane era uma pessoa interessada em fundos imobiliários, não trabalhava com fundos ainda, aproveitou o mestrado para direcionar a sua Exato. carreira nessa direção e deu certo. Funcionou. Olha, aí mais uma razão para incentivar pesquisa acadêmica, né, Ah, Kiane? eu sou super. Que é uma das missões do Observatório de Fundos Imobiliários. Bom, lembrar também que a orientadora da sua dissertação foi a professora doutora Andréa Minardi. Muito importante a gente sempre lembrar dos orientadores, né? Bom, Kiane, então vamos começar o nosso papo aqui com foco na sua pesquisa.
entender o que determina o retorno dos fundos imobiliários é muito importante, evidentemente, por tudo que você já falou. Mas os estudos que tentam investigar isso sempre enfrentam limitações. Normal, um mercado novo, né? Um mercado muito novo, tem séries históricas pequenas ainda. Eu também enfrentei esse desafio na última pesquisa que eu fiz sobre a importância dos gestores na determinação de resultados, retornos totais dos fundos do IFIX. O que te levou a escolher essa linha de pesquisa? Você já respondeu uma parte disso, né? O teu interesse por fundo imobiliário, propriamente. E se houve algum desafio prático que te inspirou a estudar os determinantes de retorno? Me incentivou a estudar não era somente o interesse. Eu via que era algo novo. Então, por mais que tivesse um longo período, e eu olhei e falei assim, nossa, mas em 2008 surgiram alguns, e depois secaram. Então, 2018, que foi quando eu entrei, eu me formei em 2020, né, como você disse, falei, isso é algo novo, isso é muito interessante. Eu até lembro que eu falei, será que eu comparo com o REITs ou só vou entender quais são os impactos de possíveis retornos dentro do fundo? Então, isso foi que me atraiu. Foi o que foi mais difícil, pelo fato de ser novo. Então, eu tive que aplicar outras metodologias para tentar comprovar a hipótese. Mas isso que mais me incentivou, de ser um veículo novo e de ser algo novo, que depois virou o desafio também de fazer a construção da pesquisa, mas é o que a gente fala, tem que começar. Então, vai começando com a base que você tem. E depois, lá na frente, quem sabe alguém também continua e, tipo, começa uma base maior. Isso mesmo. Acho que inclusive, é um efeito de autoalimentação, né? Exato. O setor é novo e também porque ele é novo, existem poucas pesquisas sobre ele, né? A gente que pesquisou sabe a dificuldade de encontrar outros trabalhos. Pesquisa acadêmica é fundamental que você faça um levantamento bibliográfico de tudo que já foi pesquisado e escrito sobre aquilo antes. Aí você começa, não acha muita coisa, já pode ser até um desmotivador, né? De novo, por isso a importância de incentivar a pesquisa, né? Bom, os modelos na sua pesquisa apontaram que os retornos dos FIIs de renda, e aí se você puder até explicar um pouco a escolha da tua amostra, né? Você usou uma amostra de 60 FIIs de renda, e o teu recorte temporal foi de 2011 a 2018. Então, os modelos apontaram que existe relação entre o retorno dos FIIs, ou dessa amostra, né, com o Ibovespa e com a renda fixa. De forma simplificada, como você construiu o modelo e testou essas hipóteses? Tá, o primeiro corte temporal, né? O 2011 e 2018 foi porque existia um índice atrelado ao mercado imobiliário, e ele era dessa época. Então, você pode ver até pelo índice que ele não era nem mais antigo para eu ter outra base. Então, eu usei esse índice como referência. E aí, eu fiz o corte de fundo imobiliário. Quando eu fiz o corte, inicialmente, existem, vamos dizer, dois tipos ali, a grosso modo, da estatística ali para modelo econométrico. O painel balanceado, que você pega a série temporal, você corta, e aí você começa a analisar cada indicador e fazer a sua variação, né? Só que quando eu fiz isso, aí minha amostra secou. Foi basicamente assim, 10 fundos. Aí eu falei, bem, eu vou ter que fazer então um painel desbalanceado. Que aí o que eu fiz? Você faz um corte transversal, assim, e você coloca de forma exponencial os retornos do fundo, para você conseguir analisar nesse corte de 2011 a 2018. Então, foi por isso que eu consegui ter uma amostra de 60 fundos imobiliários. Se olhar os 60 fundos, nem todos surgiram em 2011. Então, essa é a grande coisa. Eu fiz lá o painel desbalanceado. Aí, dentro do painel, você faz os testes estatísticos para ver se você faz o erro lá, que na equação tem o errozinho, se é de efeito aleatório, efeito fixo. E aí, eu fui testando para ver se não tem, por acaso, multicolinearidade entre os índices. Então,
O que significa isso? Às vezes você põe um índice lá na sua equação que ele corrompe o outro. Então, você tem que analisar de forma separada. Por isso, na minha pesquisa, eu tenho 9 modelos. Porque eu tive que cada hipótese rodar, tipo, um modelo com esses índices de forma separada. E por que o renda fixa, né? O fundo imobiliário, ele pode ter, a grosso modo, o renda fixa, que é quando você entra em um ativo com expectativa do retorno dele, então aqueles dividendos mensais, porque ele já está maduro, ele já está rodando, então ele já está pagando os aluguéis, isso acontece. Você pode entrar no fundo imobiliário em que é com expectativa de venda, então você constrói o ativo e você vai lá e vende. Eu queria mais do fundo de renda. Por quê? Porque se eu estava tentando analisar se ele é parecido com o retorno de renda fixa, o que assemelha o fundo imobiliário disso é você ter essa renda. É você ter essa garantia, não garantia, porque isso é móvel, mas tipo, você ter essa é uma discussão uma enorme. discussão, mas não é garantido, porque vai depender dos aluguéis que o fundo receber e tudo mais. Mas é isso que é vendido como algum seto de renda fixa. Então, para eu analisar isso, eu precisava ter essa amostra dentro. Então, por isso eu resolvi fazer de renda fixa. Certo. Até já aproveitando como gancho o final dessa da tua resposta. Você encontrou correlação entre os retornos dos fundos da sua amostra e a renda fixa, né? Os títulos de renda fixa disponíveis no mercado aí, que tem inflação e juros, né? No entanto, você encontrou uma relação positiva, que é contraintuitivo, porque o que a gente espera? A gente espera que quando a renda fixa está pagando bem, o retorno dos fundos imobiliários esteja menor, porque os investidores vão desinvestir dos fundos imobiliários para investir na renda fixa. Coisa que, inclusive, a gente viu mais recentemente, quando a Selic foi a 13,75, né? Bom, além de ser contraintuitivo, isso confronta a literatura, né? Você faz isso, confronta a literatura, você faz esse comentário na sua pesquisa. Confronta a literatura, além de confrontar o senso comum. Mas eu acho interessante porque a pesquisa acadêmica, ela tem o seu valor também quando ela não comprova a hipótese, também quando ela confronta o senso comum, também como ela e talvez especialmente quando ela confronta a literatura, né? Que aí faz a gente refletir sobre isso especificamente. Qual foram as reflexões que você fez? Olha, primeiramente eu fiquei super decepcionada, vou confessar aqui, porque não é fácil você estar ali e você rodar os modelos e o negócio ficar positivo, que você fala, mas não faz tipo sentido. Eu acabei de fazer uma revisão literária em que ninguém falou isso. É engraçado que quando eu rodei com o IFIX ali, que é o fundo, um Ibovespa, mas para fundo imobiliário, grosso modo, a correlação deu-se negativa. Então, entrou como senso da literatura. Mas como o IFIX e o Ibovespa ele acabavam estando ali correlacionados, alto grau, eu tinha que tirar o IFIX da equação e aí que deu a parte do positivo. O que eu refleti sobre, e sobre lendo outras pesquisas, que no caso eu só achei uma também com um pouco desse viés. Existe também no mercado algo de expectativa. Então, a gente pode até falar, se quiser, um pouco desse ano. Começou super otimista o cenário macroeconômico, a curva lá, curva futura de juros que ia cair, que tudo mais, o IFIX bombou muito mais aumentou muito mais do que o Bovespa e tudo. E aí, o que aconteceu? Quando a expectativa começou a falar que não vai cair, que é isso, os juros continuou. Se você olhar hoje, os juros tá ali, nos seus 10,5, no caso datado hoje, né, Júlio? 10,5, mas a curva longa piorou. Então, esse fato da expectativa pode ser que afete hoje o retorno do fundo, porque já até aproveitando, um fundo imobiliário, por isso eu achei uma correlação
significante com o mercado variável e não com o mercado imobiliário, porque no dia a dia da cota ali, o investidor está muito mais suscetível à variação da cota, à expectativa macroeconômica. A conta ali, se realmente, vou dar um exemplo, um shopping está valendo aquilo. Então, às vezes eu faço lá o valuation do ativo do shopping e ele está entregando sim um retorno, ele está com crescimento, então ele está valorizando, mas eu olho ali na cota, eu tenho uma expectativa ruim do Brasil, que tem uma alta volatilidade e essa cota está caindo. E não necessariamente aqui está pior, não necessariamente os juros ali no momento, olhando aqui hoje, assim, devia estar pior, mas se eu tenho uma expectativa ruim, eu vou parar aqui. Ou se eu tenho uma expectativa muito boa, eu tô com uma expectativa de queda de juros, então para você ver como os juros ele faz assim, eu começo a falar, não, então é agora, vou entrar agora, vou entrar agora. Então, isso que eu entendi com outra pesquisa também sobre isso, e pelo fato também da amostra ser desse painel, eu não sei se analisando setor a setor poderia ter algum resultado diferente. Ou uma amostra agora maior poderia até ter. Isso vamos, hipótese. Mas existe sim esse lance da expectativa dentro, quando você está suscetível à renda variável. Então, isso acaba impactando muito. E quando eu li a tua pesquisa e li essa parte especificamente, eu pensei o seguinte, nós precisamos lembrar que 70% do mercado de fundo imobiliário brasileiro é pessoa física. Exato. E a pessoa física nem sempre faz essa conta que a gente, como investidor, você trabalha em gestora e eu sou um investidor mais experiente, a gente faz a conta, né, do custo de oportunidade, a gente, talvez o nosso custo transacional para migrar de um ativo para outro não seja tão grande quanto é para uma pessoa física que está ali fazendo a sua poupança de longo prazo, usando o fundo imobiliário para construir patrimônio e gerar renda passiva para o longo prazo. Ele não vai ficar trocando de investimento porque o juro aumentou ou diminuiu. Nós vivemos num país que o juro aumenta e diminui sempre, né? E bastante. Então, essa foi uma reflexão que eu fiz. Lembrando aqui, são novas hipóteses para serem exploradas por novas pesquisas. Ninguém fala da verdade, assim, é testar a hipótese. Exatamente. E a gente vai testando. Essa foi uma coisa que eu pensei. Confrontando essa tese intuitiva de que os retornos dos FIIs de renda acompanhariam a performance do mercado imobiliário, você já deu um spoiler aí, a sua pesquisa não comprovou essa hipótese. Ou seja, você não encontrou correlação entre o retorno dos fundos imobiliários da tua amostra naquele período com o mercado imobiliário real que você mediu usando esse indicador que, inclusive, não existe mais, né? Gostaria que você comentasse isso. Nos Estados Unidos, que o mercado de REITs, que não é exatamente igual ao nosso mercado de fundos imobiliários, mas foi o que inspirou os fundos imobiliários. Lá existe vasta literatura que mostra que no longo prazo os retornos dos REITs acompanham o mercado imobiliário real. Bom, comenta pra gente as suas conclusões sobre essa relação e as reflexões que você fez durante e especialmente depois da pesquisa. Comentando primeiramente sobre o índice, eu acho que mais do que é difícil de achar base histórica de fundo é achar um índice, porque um índice que engloba o setor imobiliário como eu queria, esse eu achei mais difícil. Eu achei sim o da FGV, que foi descontinuado. E por que ele até foi descontinuado? Por conta disso, quem eu acho que imputava os dados ali do índice, dava o fornecimento de dados, eram pessoas que queriam vender seus ativos. O lado da oferta. O lado da oferta. Então, obviamente, um negócio que você só sobe. Porque eu não achei outro, a não ser que eu fosse muito para setor.
Aí eu acho que você consegue até que foi lá na frente como sugestão. Então, esse índice foi o que eu achei ali e que tinha um histórico de 2011 a 2018 e que por isso que eu atrelei. Mas falar que se ele é 100% como ele é feita a metodologia, isso eu também acho, fica aqui a dúvida, porque eu acho que isso falta também no mercado. A gente tem um índice que abrange, assim. Falta um índice do Do mercado real mercado imobiliário. imobiliário, exato. Mas esse do fundo não seguir o mercado imobiliário, inclusive nas literaturas, Brasil, ele também não se comprova. Uhum. E nos Estados Unidos, que aí já a gente até comenta daqui a pouco, ele não se comprova a curto prazo também. É a longo Só prazo no que longo achou na pesquisa. E por que eu acho que segue isso? Que foi até que eu mencionei anteriormente. O fundo ele está muito suscetível à variação ali do momento. A cota como ela está andando, como que o Brasil está, no caso que a gente está no Brasil, qual é a expectativa. Não necessariamente o ativo que está ali dentro, quando uma cota cai, é porque o ativo que está ali dentro, ele seja ruim, ele esteja com, não sei, uma vacância alta, ou ele esteja, tipo, realmente com alguma coisa que faz sentido andar lado a lado. Às vezes não, às vezes a cota está caindo ali por outros fatores. Se por acaso a taxa de juros atingir seus 13,75%, você vai tirar do fundo, porque você vai querer aplicar numa renda fixa que não vai te dar nenhuma quase dor de cabeça, o risco é menor. Então, mas o ativo que está aqui, ele não necessariamente entrou nessa queda. Ele estava performando, ele está ali com seus 90, um shopping, com seus 90% de ocupação, fazendo seus aluguéis, ok, vai ser mais difícil, que com certeza isso impacta uma cadeia inteira, mas aqui vai ser refletido um pouco mais lá na frente. Aqui vai ser imediato do fundo. Então, esse descasamento, ele faz sentido quando você está ali na ponta vivendo também o do fundo. Tem fundo que cai por o ativo estar performando mal? Isso tem, mas não é necessário essa correlação ser tão positiva ali, né? Aliás, nem tem, porque quando eu fui ver, eu não achei nem significância. Você não encontrou significância estatística. Não encontrei. Então, não tem, parece que são dois mundos... Duas coisas independentes. Independentes. E que eu achei isso também em outras pesquisas. E aí fica até como estudo, comparando com REITs, que são os fundos imobiliários americanos, grosso modo, ele também achou uma correlação do mercado a longo prazo. Talvez, se você fizer uma pesquisa hoje, que já é bem diferente de 2018, ou daqui a algum tempo, e analisar um setor, você pode ser que encontre também a longo prazo alguma correlação, algum desempenho comum entre os dois. A curto, eu também acho já mais difícil, mas é porque ele já está mais suscetível com a significância de uma renda variável, de uma renda fixa. Então, esses dois pegam mais ali na hora no curto prazo. Mas no longo, aí pode ser. Pode ser, de novo. Porque é a cadeia que eu até mencionei. Esse aqui vai sentir um pouco lá na frente. Então, no longo prazo, talvez eles entram em alguma certa... Uma hipótese. Uhum. Mas é uma hipótese que precisa ser testada com uma nova base, com um novo histórico. Com uma série histórica mais longa. Mais longa, com talvez um segmento. Isso. Diferente. De fato, né? A gente também pode lembrar o seguinte, se fosse uma correlação perfeita, os fundos nunca... eles nunca ficariam fora do valor patrimonial, Exato. Né? A relação preço-valor patrimonial seria sempre 1, né? E não é o caso. Né? Legal. Agora pode ser que alguns estejam recuperando, mas é isso, é mais mercado, volatilidade. Legal. Bom, Kiane, você também investigou algumas características internas dos fundos e buscou correlação ou significância, né, causalidade entre o retorno dos fundos e elas, né? Por exemplo, taxa de administração, eu adoro quando a gente estuda as coisas relacionadas às gestoras, né? Idade do fundo, liquidez. Mas, de novo, vou antecipar aqui, você não encontrou
outra vez, significância estatística para nenhum dos casos. Comenta aí, Kiane, foi outra frustração de uma pesquisadora? Mas essa eu até... Quando eu comecei a ler, eu falei, não dá para também só ser o macroeconômico, né? Fora. Eu queria também entender o dentro, que isso é uma parte das gestoras. E aí eu li a literatura que falava, a taxa de administração menor provavelmente entrega maior retorno. Aí eu vi outra que foi até da minha hipótese, que é uma taxa de administração maior, provavelmente entrega mais retorno. Porque aí você está cobrando mais, você está entregando mais. Aí também eu falei, tá, a administração então é importante, porque nem todos tinham performance. Então, para eu pegar performance, aí minha amostra de novo ia... Taxa de performance, né? Isso, taxa de performance. Aquele valor cobrado acima do benchmark lá do fundo. A liquidez. Liquidez é super importante. Afinal, o fundo, se tá ali com baixíssima liquidez, e você, vamos dizer, só são 2 compradores... Você resolve vender, a cotação caiu. Não necessariamente o ativo estava ali ruim, por isso eu falei que faz sentido no curto prazo esse fundo ser mais movimentado com uma renda variável. E aí, então, a liquidez ela é importante, ela é fundamental. Mas será que a liquidez também te dá mais retorno? Um fundo muito líquido significa que é um fundo que te dá mais retorno? Você tem mais ponta de comprar e vender, mas não sei se vai dar mais retorno ou não. Talvez menos volatilidade. Menos volatilidade, exato. Mas o retorno, aí, e como eu queria saber determinantes de retorno, e aí eu comecei, e tempo de casa, uma gestora nova, uma gestora, mas porque aí na literatura às vezes aparece, como a gestora está consolidada no mercado, ela inclusive deve cobrar mais e deve entregar mais. Que faz, dá aquela confiança para o investidor e tudo mais. Quando eu fui testar... Não encontrou. Nenhuma significância. Porque é isso, assim, não necessariamente a taxa de administração que é mais alta, ela vai também te dar mais. Acontece. Não necessariamente o fundo que é muito líquido, que é isso, ele vai te dar mais. Ele pode ter uma volatilidade, um desvio padrão entre um outro menor. Mas dá maior retorno? Também não. Ou o tempo de casa. Às vezes uma gestora entrou agora e começou já de criativo, ativo, remunerar, enfim, ter ali... E tem 2 anos de casa. Não sei. Mas não necessariamente. Então, foi outra parte. Mas esse da frustração foi um pouco menor, porque eu via que na própria literatura, as poucas pesquisas que eu achava... Nenhuma já era também consenso. Certo. Então, mesmo quando eu lia dos Estados Unidos, que aí algumas coisas eu usei, também não achava ali muito da parte da gestão. A gestão ainda fica um pouco mais ainda obscura, né? Tipo, do que o macro, porque aí é mais específico. Aí você tem que ter mais série real, mais tempo e como analisar. De novo, né? Precisamos de mais... série histórica, precisamos de mais tempo e precisamos de mais pesquisas, porque aí o conhecimento vai sendo... E interessante quando você comentou sobre a taxa de administração. É aceitável esperar que uma taxa de administração mais alta seja cobrada num fundo que está entregando mais valor. Exato. E por isso o cotista aceita pagar. Mas se fosse mesmo verdade, todos os fundos de gestão ativa necessariamente deveriam entregar melhor retorno do que os fundos de gestão passiva. Uhum. Muito bom. Eu acho super interessante. Super interessante. Kiane, então fundos imobiliários são ativos novos, com características muito especiais, como já falamos aqui. Na pesquisa você fala, né, abro aspas, trata-se de um ativo único e diferenciado. Sou apaixonada. Né? Que você conhece muito bem, trabalha com isso, escolheu trabalhar com isso, estudou para trabalhar com isso. São investimentos de base imobiliária, mas não são imóveis. Podem ser listados, podem também não ser, mas a maioria são. Mas, diferentemente dos REITs, não são empresas. Os REITs nos Estados Unidos são empresas, podem acessar o mercado financeiro, pegar empréstimo diretamente. Tem imposto, inclusive, cobrado também são tributados, sim. Então, é um bicho realmente diferente. Há quem, nós mencionamos isso no começo, há quem
Quem diga que são ativos de renda fixa porque tem um fluxo de pagamentos gerados pelo aluguel. Eu discordo, eu acho que essa visão é equivocada, né? Mas muitas vezes o próprio setor vende isso, né? Renda mínima garantida, tal, e eu acho que no começo essa retórica teve o seu papel. Hoje em dia eu acho que nós já estamos num mercado mais maduro, e que talvez não precise mais usar esse tipo de recurso. Fundo imobiliário, me parece, não é renda fixa, é renda variável, e inclusive porque o fluxo, o que o fundo imobiliário recebe não é bem o fluxo de aluguéis, né? Ele distribui 95% do lucro ali. da receita à caixa, né? Do resultado caixa. O lucro ali caixa. O lucro caixa, não é o aluguel. Não. Você pode estar recebendo os aluguéis, mas por alguma razão você pode ter despesas, você pode estar alavancado e estar pagando crise e tal, né? Enfim. Bom, que acontece também. Acontece muito. Aí você volta aqui uma outra ocasião para a gente falar disso. Ou seja, tem muito para se estudar ainda, né, Kiane? É um espaço enorme para quem gosta, é uma Disneylândia. Você mesmo deixou perguntas abertas lá, further studies, né, oportunidades para novos estudos. Você pode comentar isso? Que mais que você gostaria de estudar sobre fundos imobiliários? Bem, eu coloquei como pontuei aqui que talvez algo mais específico de setor seria viável para os novos estudos. Você pegar o índice do setor, o índice do setor de shopping, e aí você pegar os fundos que hoje em dia até existem mais do que naquela época, e fazer a correlação entre eles e jogar numa equação, acho mais viável, até para você entender mesmo como que cada setor desempenha. E também essa parte do ativo e passivo, porque são diferentes. Além disso, mas aí saindo um pouco do escopo, dentro do fundo imobiliário, mas saindo desses determinantes, eu gosto muito de finanças comportamentais. Eu já li algumas pesquisas que às vezes eu me pego também lendo pesquisa das outras pessoas. Para ver efeito manada, impacta no FII. Já dou spoiler que nenhuma eu achei significância. Mas eu acho interessante, assim como um assunto que é novo e que vem é do ISG. Que aí eu acho super interessante. Como as finanças ali da parte de sustentabilidade, aqui eu não estou falando só de ações de sustentabilidade que algum ativo pode fazer, mas como uma tomada de decisão que envolve esse aspecto, ele afeta o retorno do fundo. Aí eu acho que eu até iria para a caixinha mais lá de fora, tipo um fundo pega REITs, ver como comparativo, porque aqui também é mais restrito. Mas é um assunto abordado e é um assunto que como os fundos imobiliários estão comportando em relação a esse tema. Uma estrutura de governança ali do fundo, da tomada de decisão envolvendo outros aspectos, até uma modelagem que é dentro ali do fundo de sustentabilidade, como que encaixaria isso em um aspecto ISG. Então, esses dois assuntos me interessam muito, e aí não vai muito dos determinantes de retorno, mas eu acho interessante aprofundar, que são pesquisas que eu também não vejo muito, porque imagina, o fundo já é novo. Esses outros assuntos são mais novos ainda. São recortes muito específicos. Muitos específicos, e você nem saberia como começar a hipótese dele, né? Como começar a modelar. Mas que eu acho, sim, que seria um outro caminho ali para fundo para dar uma analisada. Legal. Kiane, em nome de todo mundo que gosta de fundo imobiliário e que entende a importância da pesquisa aplicada, eu quero agradecer aqui a tua disponibilidade de ter vindo aqui hoje compartilhar com a gente a tua pesquisa, aqui com o Observatório de Fundos Imobiliários. Espero que você não pare por aqui. Você comentou comigo que gosta de estudar. Quem sabe vem um doutorado por aí daqui a um tempo, né? O setor precisa de mais pesquisas, Kiane. Por favor, pode fazer seus comentários finais. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz por ter lido a pesquisa e por ter me chamado, ter dado essa voz.
E eu só tenho a agradecer mesmo. E a gente vai trocando também figurinha, porque não para por aqui. São dois interessados em fundo imobiliário, então não tem por que parar por aqui para trocar informações. Mas muito obrigada. Sem dúvida. Obrigado, Kiane. E você? É gestor de fundo, administrador, é distribuidor, analista, investidor institucional? Contribua para o desenvolvimento de pesquisa aplicada para o setor. Assim você ganha e nós juntos construímos os fundamentos mais sólidos para essa indústria de fundos imobiliários. Conheça os benefícios de ser um associado do Observatório de Fundos Imobiliários.